Bom, então nesse vídeo eu quero falar aqui com vocês sobre o Bruno Rodrigues. Será que, por exemplo, tem chance, né, dele continuar no Cruzeiro? Que história é essa de que ele pode acabar indo para o Internacional? Que eu quero comentar aqui com vocês nesse vídeo de hoje. Além disso, quero falar também sobre o goleiro Tadeu, né, que eu até trouxe alguns vídeos aqui no canal recentemente falando sobre ele. E assim, tem especulações de que ele pode estar indo para uma outra equipe da Série A do Brasileirão. Será que isso é viável? E também do valor, né, que o Goiás pediria para negociar com o goleiro, que seria bem complicado. Vou comentar aqui com vocês, fora a premiação milionária que o Cruzeiro vai receber em relação à classificação final, né, do Campeonato Brasileiro, fora ainda ano que vem tendo a disputa da Sul-Americana, certamente aumentando bem mais, né, o faturamento do que foi nessa atual temporada. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Conto aí com a ajuda então de vocês para chegarmos nessa meta aqui, de 41 mil inscritos. Falta um pouco menos de 430 inscritos aqui no canal. Certamente você puder deixar seu like, se inscrever, compartilhar, nos ajuda bastante a chegar aqui a essa meta. Quem nos ajuda aqui bastante também é o grupo VIP do Alex Dicas, que eu vou deixar alguns palpites dessa rodada do meio de semana, né, que teve vários jogos do Brasileirão e alguns aqui que deram certo, eu vou deixar aqui para vocês, tanto em relação a múltiplas com 2, 3, 4 equipes vencendo em uma só rodada, ou também, né, desses outros jogos em relação a números de escanteios, ambas marcam, várias das opções que você pode entrar ainda mesmo hoje para você aproveitar as várias opções que tem dos jogos no final de semana do futebol europeu, né, que continua com tudo, futebol alemão, Inglaterra, italiano, espanhol, Champions League. Então o grupo VIP vai estar aqui embaixo, o link para vocês na descrição. Fala aqui que veio pelo Gustavo, né, pelo canal, que você vai ter um desconto bem bacana também. Bom, então eu quero começar falando aqui com vocês sobre o Bruno Rodrigues, né? Vou deixar aqui então, no caso, essas matérias falando a respeito do futuro do jogador, porque assim, não está definido se ele continua ou sai do Cruzeiro, mas certamente o Cruzeiro permanecendo na Série A é muito mais provável dele seguir no Cruzeiro do que ele ir para alguma outra equipe, tá? Vou deixar aqui também, que fala sobre os times interessados nele, Fluminense, Internacional e Corinthians estão interessados na contratação do Bruno Rodrigues, de acordo com o portal o TNT Sports, e inclusive, né, ele deu uma entrevista à Rádio Itatiaia depois do jogo, vou deixar aqui essa matéria, fica ou sai, Bruno Rodrigues faz balanço do ano e projeta futuro, onde em um dos trechos ele fala o seguinte, abre aspas, não tenho planos, nada não. Já deixei bem claro o meu desejo para o clube, para todos que trabalham no clube, para os meus empresários. Minha primeira preferência, claro, que vai ser o Cruzeiro. Estou muito feliz com o dever cumprido e deixo isso para os meus empresários. Disse então Bruno Rodrigues que, pelo menos, ele deixando claro que tem interesse, né, de seguir no Cruzeiro. Obviamente, poderia ter algumas propostas financeiramente melhores. Não deve ser só equipes do futebol brasileiro que estão de olho no Bruno Rodrigues, então para continuar com o atleta, certamente o Cruzeiro vai ter que pagar a quantia próxima, né, do que estava estabelecido em contrato, que até agora não temos uma confirmação desse valor. Desde quando começou o ano já se falava nessa chance, né, por exemplo, do Bruno Rodrigues ser comprado em definitivo, quantos milhões seriam, na época se falava que era 8 milhões de reais, depois descobrimos, né, que era esses 4 milhões que o Cruzeiro já tinha pago por 33% dos direitos econômicos e que o valor, né, fixado seria de 12 a 14 milhões de reais para o Cruzeiro comprar uma outra parte junto a Tombense e o Santa Cruz de Natal. A grande questão aí depois surgiu esses outros boatos que o Internacional tem um avanço com o jogador, que já tinha oferecido 20 milhões de reais e que o Cruzeiro tinha que cobrir essa oferta. A grande questão é o seguinte, pelo que eu vi, pelo que todo mundo aqui tem noticiado desde o início do ano, o Cruzeiro, desde um ano e meio atrás, né, de julho de 2022, é que o Cruzeiro já tem uma opção de compra fixada e que o Cruzeiro já sabe quanto que tem que pagar. Se pagar esse valor, fica com o Bruno Rodrigues. Na minha opinião, mesmo que fosse 12 ou 14 milhões de reais, compensaria por tudo que o Bruno Rodrigues tem feito, né? O jogo de ontem contra o Palmeiras mesmo deixou bem claro isso, é um cara extremamente diferenciado e que, na minha opinião, tem sim que continuar no Cruzeiro, tá? Nessa temporada, então, pelo Cruzeiro, 49 jogos, 13 gols e 7 assistências, 20 participações em gols, por pouco no marca aí também contra o Palmeiras, né? Quase ia fazer um golaço lá, driblando todo mundo em uma bicicleta. Se não fosse o Everton, que é sensacional o goleiro, né? Certamente poderia ter contribuído com mais um gol ou um passe também. Enfim, ótimos jogos, foi fundamental para o Cruzeiro e eu acho que mantendo ele para o ano que vem já é uma base muito importante no ataque. O Cruzeiro mantendo o Matheus Pereira, mantendo o Bruno Rodrigues, independentemente de qual função que eles façam, né? Eu preferiria ver o Matheus Pereira de meia, o Bruno Rodrigues de ponta esquerda, o Cruzeiro ter um centroavante fixo e uma opção de ponta direita. Espero que contrate um outro para chegar a ser titular, ou se o Wesley ou o Arthur Gomes der uma volta por cima, né, que era para ser esse objetivo,
até porque eles foram contratados por 16 milhões de reais cada, né? 15, 16 milhões. Enfim, você acha que compensaria pagar então esses 14 milhões né, não sei quanto que poderia ser no final das contas, pelo Bruno Rodrigues? Pelo que nós sabemos, o Cruzeiro tem essa opção de compra no final do contrato. Ficando na Série A, facilita muito mais as coisas. Se o Cruzeiro tivesse caído, eu não acreditaria que o Cruzeiro ficaria com o Bruno Rodrigues, a não ser que comprasse e logo repassasse para outra equipe. Enfim, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, quero falar agora aqui também sobre o goleiro Tadeu, que nessa última quarta-feira, né, surgiu vários boatos de que ele poderia estar deixando o Goiás. Vou deixar algumas matérias. O TNT Sports informou então que ele já tinha um acerto com Fortaleza. Depois o Globoesporte.com trouxe essa matéria aqui, ó, que ouviu tanto os dirigentes do Goiás quanto do Fortaleza que negaram esse interesse ou até mesmo em um avanço das contratações. Só para você ter uma ideia, né, o goleiro então tem contrato com o Goiás até o final de 2026 e, de acordo com os dirigentes do Goiás, só sairia pelo valor da multa rescisória, que é hoje de 100 milhões de reais, tá? Então o Goiás não tem interesse nenhum de se desfazer, né, do seu goleiro, a não ser que seja uma grande compensação financeira, ou se o Tadeu quiser deixar o clube também, né, onde ele tem uma boa identificação, mas que iria jogar a Série B do ano que vem. É um goleiro muito bom, né, que jogou a Série B pelo Goiás em 2021 e agora novamente em 2024, jogando a Série A de 2019, 2020, 2022 e agora em 2023. Enfim, já indo aí por bons anos, né, com a camisa do clube. Nesse ano, 65 jogos, foi o ano que ele mais jogou pelo Goiás, e assim, certamente vai interessar outros clubes do futebol brasileiro, mas não sei até que ponto o Goiás recusaria, né? Por exemplo, 20 milhões, 25 milhões de reais. Será que realmente recusaria? Não sei. Se essa proposta aí aparecer, pode acabar sendo uma boa, né? O Goiás, pelo que eu vi aqui, tem uma condição financeira boa também. Ano que vem vai ter um caixa de mais de 100, 150, até 200 milhões de reais para disputar a Série B, então nesse ano não quis contratar, foi o time que menos contratou na primeira divisão, só pagou 500 mil reais para contratações, mas para o ano que vem na Série B tem um bom planejamento, não sei, né, às vezes se o Tadeu quiser sair, pode acabar saindo do negócio. E aquela coisa, eu acho que o Cruzeiro tem que ir atrás de um novo goleiro? Sinceramente não, né, até porque deixou bem claro o Rafael Cabral nesses últimos jogos que é sim um bom goleiro. É óbvio que o Rafael teve algumas falhas nesse ano bem estranhas, não só, por exemplo, naqueles clássicos contra o Atlético Mineiro, mas também alguns outros jogos que, por pouco, o Cruzeiro não levou gol. Mas é aquela coisa, acho que o Cruzeiro tem muito mais do que se preocupar no próprio setor defensivo. Acho que eu preferiria escolher muito mais um zagueiro pelo lado direito hoje, um cara de peso. Se for para pagar 15, 20 milhões no Tadeu, eu prefiro esse investimento ser um zagueiro ali pelo lado direito que chegue e seja titular. Com uma zaga ali com o Castan, esse novo zagueiro, o William, Marlon e o Rafael Cabral. Eu acho que está excelente. E assim, fora o ataque, né, que não faz gol, acho que o Cruzeiro tem muito mais o que se preocupar. Obviamente, a zaga do Cruzeiro não é as mil maravilhas, conseguiu fazer um papel muito melhor do que eu esperava, né? Obviamente, o Cruzeiro terminou com a melhor defesa, só 32 gols tomados e apenas 31 gols feitos, né, na Série A, se eu não estiver enganado. É uma média bem inferior a um gol por jogo que o Cruzeiro fez. Então, deve ter sido no máximo 35, 36 gols nesse Campeonato Brasileiro. E quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, né? Você acha que o Rafael Cabral tem que sair? Você acha que o Tadeu seria uma boa? Enfim, vale lembrar também que o vínculo do Rafael é bem longo com o Cruzeiro, pelo que eu vi aqui, vai até o final de 2025. E lembrando, esse vínculo foi renovado ainda em 2022, então chegou aí recentemente aos 6 jogos, acredito que vai seguir um bom tempo e obviamente, né, todas as ressalvas, tem feito sim um bom Campeonato Brasileiro. De acordo com o site SofaScore, ele foi o segundo melhor goleiro do Campeonato Brasileiro em média, né? Ele só ficou atrás por 0,1 pontos, né? Bem pouco do goleiro do Red Bull Bragantino. Cleiton, pode deixar a sua opinião. Para terminar aqui, já que eu já falei demais com vocês, quero só lembrar desse número aqui, ó, da Sul-Americana que o Cruzeiro conseguiu e uma premiação bem bacana. O portal aí é o Diário Celeste. O Cruzeiro vai receber 17 milhões e 200 mil reais por colocação final do Campeonato Brasileiro. Vai estar aqui aparecendo a premiação por posição. O primeiro time que não cai pega aí 16 milhões e 200, que foi no caso o Vasco, depois 15º Bahia, 16 milhões e 700, em 14º aí o Cruzeiro com 17 milhões e 200 mil reais, 13º 17 milhões e 600, se não estiver enganado foi o Corinthians, e 12º lugar, se não estiver enganado também o Cuiabá, com 19 milhões e 100 mil. Dava para o Cruzeiro no melhor do cenário chegar a 12º lugar, mas tanto o Cuiabá quanto o Corinthians venceram, então o Cruzeiro empatou, né? Então não dava nem para pensar em mais do que isso. Tá ótimo, só de ter ficado em 14º, poderia ter ficado em 15º e ter perdido aí essa diferença de 600 mil reais,
Fora ainda essa vaga na Sul-Americana, né, que eu achei interessante para o Cruzeiro. Espero que saiba lidar com o campeonato cheio, né? Porque pensa, se nesse ano jogasse uma Sul-Americana, o Cruzeiro iria cair, tá? Tenho certeza, se focasse na Sul-Americana e tivesse essa bagunça que foi a temporada. Mas, obviamente, ano que vem, 2 anos seguidos na Série A, eu acho que já tem uma preparação melhor para saber lidar com os campeonatos e uma Sul-Americana bem forte, né? Que vai garantir, sim, alguns milhões de reais. Depois eu posso fazer um vídeo só sobre isso aqui para vocês. E vai ter vários times, por exemplo, Boca Juniors, que estão lá da Argentina, né? O Boca Juniors e o Racing, na Sul-Americana. Aqui no Brasil mesmo, tendo o Cruzeiro, Corinthians, Internacional, Atlético Paranaense, Fortaleza. Cara, vários times, né? Ano que vem, Fortaleza quase foi campeão esse ano, Atlético Paranaense é o centenário deles. Então, vai dar trabalho, né? Fora ainda o Cruzeiro, o Internacional, o Corinthians, todos esses times têm times melhores, têm elencos melhores que o Cruzeiro pro próximo ano, então vai dar trabalho. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer, o que espera, né, do Cruzeiro de volta à Sul-Americana, que agora tem uma fase de grupos, tá? Uma fase de grupos aí, igual a Sul-Americana, a Libertadores mesmo. Então, bem melhor do que aqueles jogos de ida e volta, um adversário, dois. Antes eu achava bem ruim, bem desvalorizado, agora é um pouco mais organizado. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Vou deixar aqui na descrição um grupo VIP do Alex Dicas para você entrar. Outras sugestões de conteúdos vão estar aparecendo aqui na tela e nos vemos então numa próxima. Valeu!